A Arca da Aliança representa a tua presença, que abençoa a minha vida e protege a minha casa. Eu vou determinar, eu vou perseverar, e o milagre em minha vida acontecerá. Tua presença é o que me faz crescer, tua presença é o que me faz prevalecer. Tua presença é o que... Olá, tudo bem? Que alegria estar com vocês novamente neste vídeo de número 3, em que eu vou continuar a falar sobre o tabernáculo de Deus e a Arca da Aliança, lá na época de Moisés, lá no deserto. Bom, seguindo então, o tabernáculo era a principal fonte de força e união daquele povo no deserto. Lembra o que nós comentamos? Ele era o lugar mais sagrado que existia para aquele povo. O que aconteceu com aquele povo quando estava no Egito como escravos e que durou 400 anos de escravidão? Nestes 400 anos, aquele povo escravo começou a esquecer a sua cultura. Eu vou dar um exemplo. Não sei se eu vou ser feliz no exemplo. Vamos supor os italianos, né? A cultura italiana. Vamos imaginar os italianos indo morar com os chineses. Já pensou? Começar a esquecer das suas tradições, da polenta, das festas, do vinho, da língua, do dialeto italiano. E o pior de tudo, a escravidão fez com que aquele povo de Deus, lá no deserto, feito escravo, começou a perder a fé em Deus, esquecer Deus. Claro, 400 anos de gerações nascendo ali e vivendo como escravos. Acontece que Deus ouviu os clamores daquela gente escrava que estava sofrendo e veio, como nós já comentamos nos vídeos anteriores, veio Moisés para libertar aquele povo, como eu já falei. Além da orientação para a construção do tabernáculo de Deus, da Arca da Aliança, o Senhor deu, e agora nós vamos explicar, um sistema de sacrifícios junto com o tabernáculo. Esses sacrifícios proporcionavam um meio de expiação, ou seja, de purificação pelos pecados. Ou seja, através da morte do animal, né, do cordeiro, as pessoas recebiam naquela época o perdão dos pecados aos olhos de Deus. E isso era feito no tabernáculo. Mas quem era o responsável? Quem administrava isso? Qualquer pessoa daquelas tribos que estavam instaladas ao redor do tabernáculo, que eu mostrei no vídeo anterior, daquelas 12 tribos que eu falei no vídeo 2, qualquer um chegava ali no tabernáculo, sacrificava um animal, fazia a sua oração, depois deixava o animal ali e ia embora com o perdão dos pecados? Era assim? Não, não era assim. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus descendentes da tribo de Levi, lembram os levitas? Que foram então autorizados por Deus a consagrar a tenda, o tabernáculo, consagrar o altar, e eles serviram a Deus como sacerdotes. Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote totalmente dedicado ao serviço de Deus e reverenciado, ou podemos dizer assim, credenciado como guia espiritual de todo aquele povo do deserto que vivia ao redor do tabernáculo de Deus, como nós mostramos no vídeo anterior. Os filhos de Arão, né, e os filhos deles foram consagrados como sacerdotes do tabernáculo também. Isto você pode confirmar isso no livro de Êxodo 29, versículos de 44
a 46. Está anotado aí para que você possa pesquisar e ler depois. Êxodo, capítulo 29, versículos de 44 a 46. E isso aconteceu há mais ou menos há uns 3.000 anos atrás. Claro, muito tempo antes de Jesus viver entre nós. Mas nós vamos continuar. Então nós podemos já aceitar que existem as ofertas diárias, os rituais, as cerimônias, as festas religiosas, tudo feito com a responsabilidade de Arão. Quando alguém era convidado ou escolhido para ser assistente de Arão, para cuidar dessas tarefas, era um privilégio. E eu aqui penso que algumas funções pode ser que hoje vistas nas igrejas, e como ministros, anciãos, obreiros, diáconos, diaconisas, catequistas e outros, enfim, que são exercidos hoje em nossos templos e nossas igrejas. Pode ser que seja isso, né? As vestes do sumo sacerdote. Como é que eram as vestes? Elas foram feitas exatamente de acordo com as instruções que Deus deu a Moisés. Vamos ver. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. E era na porta da tenda da congregação, do tabernáculo, que o sumo sacerdote, no caso Arão, ajudava a receber as ofertas diárias de sacrifício, que se chamavam de corba. Existiam 5 tipos de sacrifício: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta de paz, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa ou transgressão. Cada um deles funcionava de uma maneira, para que pudesse haver uma reconciliação do adorador, no caso hoje do crente, com Deus. Estes holocaustos, estes sacrifícios, estes animais que eram mortos, eram feitos todos os dias de manhã e de tarde. Isso está na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 9. Para isso, Deus instruiu Moisés a construir um altar de bronze, em que o animal, depois de ser sacrificado, ou seja, morto, devia ficar queimando até o dia seguinte, sobre as brasas do altar onde o fogo foi feito. Deus também instruiu Moisés a construir uma bacia de bronze, para que o sumo sacerdote, no caso Arão e seus filhos, lavassem as mãos e os pés com água da bacia toda vez que eles estavam no tabernáculo de Deus, conforme Êxodo, capítulo 30, versículo 17 a 21. No próximo vídeo, nós vamos continuar apresentando como acontecia os rituais na Arca da Aliança, ou melhor, no tabernáculo de Deus. Que Deus nos abençoe. Shalom. Tua presença, a arca representa tua presença.